Como joga Eduardo Melo, uma aposta interessante do Remo para substituir o Felipe Vizeu. Visão para jogo de volta e de volta para falar do Remo, uma das nossas maiores bases aqui no canal. Torcida do Remo sempre com a gente aqui no AWTV. Agora para falar do Eduardo Melo, centroavante que chega para substituir o Felipe Vizeu. Matheus Santana tá ligado em todos os detalhes do centroavante de 24 anos, que veio do Criciúma, estava jogando no Caxias, é verdade, bem na Série C o Caxias. O Eduardo Melo nem com tantos números tão interessantes assim, mas uma aposta legal do Remo para tentar substituir o centroavante Felipe Vizeu. É uma aposta interessante, Vitinhas. O Felipe Vizeu não deu certo, cara. Não funcionou. Foi o que a torcida esperava, foi o presente de ano novo aí da torcida do Remo, né? Pois é. Acabou não rendendo muito, a saída dele não vai deixar muita saudade, tá? O Eduardo Melo é uma aposta interessante. Falou-se em Mastriani e também em outras situações aí no mercado, tem o Matheus Peixoto, né? Peixoto. Acabou não acontecendo. Se vier acontecer, a gente vai trazer conteúdo. Com tá? certeza. Mas o que aconteceu foi o Eduardo Melo, que sai do Caxias para reforçar o Remo, uma aposta interessante, por quê? Porque é um jogador que tem boa mobilidade, um cara que faz a função de 9, também pode fazer uma função de beirada, né? Ele vinha jogando mais no Caxias e também tem o costume de jogar ao longo da sua carreira, formação no Criciúma, como referência mesmo, mas pode também fazer um jogador pelas beiradas ali, então é uma peça versátil. O jogador versátil me agrada, Vitinhas. O Eduardo Melo é um jogador interessante, mas o que me agrada mais é o apoio do torcedor do Remo, que aqui é carro-chefe, tá? No nosso canal. O Remo é pauta sempre aqui no nosso canal. Você pode se inscrever, nos dar um apoio também. Se você não é inscrito ainda, cara, você é muito bem-vindo aqui, porque temos uma playlist só com as análises do Remo. Você pode maratonar todas. Reforço, jogador de destaque, análise de partidas. Tudo você vai encontrar no nosso canal. E deixa o like também, que é muito importante. Se quiser ser um membro, você ajuda ainda mais no nosso projeto. Tá? Remo sempre pauta grande aqui no canal, né, Matheus Santana? Sempre. Vamos para análise, vamos entender como joga o Eduardo Melo. Vamos lá entender como é que joga o Eduardo Melo. Você tá engraçadinho hoje, né, gente? O Eduardo Melo é um jogador muito interessante, tá, cara? Porque ele consegue sair muito bem da referência e vir fazer esse tipo de parede. Esse é um cara bem interessante em movimentações ali. Eu gosto desse tipo de característica. Como te falei, gosto de jogador versátil, gosto de um cara que se movimenta bastante. Então ele é um jogador que não tem tantos números assim, como a gente já trouxe, 3 gols e 2 assistências, mas ele é um cara que está ativamente participando do jogo. É um jogador que não se esconde, sempre procura dar uma opção, fazer uma parede, até atraindo a marcação. É interessante a gente mostrar nessa situação como para o defensor também é desconfortável. Né? O cara tá ali marcando no individual. Quando ele vem acompanhar essa marcação, ele abre espaço para outro jogador infiltrar. Então já fica na dúvida. Será que eu vou, acompanhei, corro o risco de abrir um espaço? Será que eu fico e deixo o cara receber? Então já é uma dúvida que gera para o defensor e o Eduardo Melo acaba gerando esse tipo de situação de desconforto para o defensor com frequência, tá? Porque ele é um cara que sai bastante da referência e vem buscar essa bola. Você vê que ele participa até no meio campo, participa perto dos meias, abre espaço para infiltração. E até imaginando o time do Remo, tá? Com jogadores que atacam as costas dos defensores ali o tempo inteiro, alas como Alan Rodrigues, Marcelinho, Natan, toda hora ali passando, tem o Sábio também, que eu acabei não citando, mas você tem pontas muito interessantes, você tem Pedro Rocha, você tem Marrone, você tem o Janderson, você tem vários jogadores ali que podem fazer isso, até o próprio Davó, tá? De repente pode se encaixar ali com o Eduardo Melo, então você ganha repertório no seu time. Pois é, e assim, você tem motivo pelo Vizeu não estar dando certo, tá? E claro, o Vizeu teve muito tempo lesionado. Isso é um ponto a ser colocado também. Mas existe um motivo até quando... Se nem o Nasp conseguiu recuperar o Vizeu, aí eu tô desistindo da Olha, carreira dele, verdade, mas assim, e o Vizeu perdeu espaço pro Adailton, pro Matheus Davó em momentos, muito claramente porque ele é um jogador de menos movimentação. E assim, é difícil do Remo jogar da maneira com que jogava com o Daniel Paulista e com o que continua jogando com o Antônio Oliveira, sem esse centroavante mais móvel, com um centroavante mais fixo, por exemplo. Claro, o Antônio Oliveira tem na carreira o Daverson como um caso, tem, por exemplo, o Matheus Babi no Atlético Paranaense que funcionou com ele por ali, mas centroavantes altos, mas centroavantes de movimentação, não tão fixos assim. O Vizeu era um cara mais fixo, mais pesado. Daí é difícil de fazer funcionar nesse sistema todo do Remo. Talvez o Eduardo Melo, pela característica de ser um cara mais móvel, faça muito mais sentido. Né? E é uma contratação que foi muito pensada, acho que por conta dessa característica, tá? Sim, o jogador da Série C é muito mais fácil a negociação ali, de repente, para puxar ele do Caxias, do que, por exemplo, de trazer um Mastriani, que também é outra característica. Tudo bem, a gente citou até o Peixoto, né? São jogadores de outra característica, mas uma negociação muito pontual para o momento, tá? Claro, com certeza. Então é um jogador muito interessante, porque tem todas essas características que a gente trouxe. Versatilidade, um cara de bom ataque ao espaço, tem também essa movimentação toda que a gente fala, que daí também beneficia o sistema de jogo do Remo, por exemplo. Sim. Nessa situação ele acaba cabeceando errado, a bola vem para trás
e depois acaba saindo uma finalização. Mas o que eu quero mostrar aqui nesses lances é como ele, na bola parada, também tem sempre muita atitude. Até um lance dele pelo Criciúma, até um recorte um pouquinho mais recente, antes dele ir pro... Mais recente não, mais antigo, antes dele ir pro Caxias, mas ainda esse ano, tá? Essa análise é bem fresca, é desse ano. Então, lances dele participando dentro da área, finalizando, principalmente de cabeça, ele tem uma presença de área bem interessante. E não tem tanta estatura, não é um cara tão alto assim. 85, pois não é muita coisa. Não é um poste, não é um cara enorme. Não é, é um cara que, beleza, um 8'5" é um jogador alto, mas não é um cara para ganhar tanto quanto ele tem ganhado, pelo menos na bola pelo alto. Sim, 88 quilos, ou seja, é um cara forte. Forte, né? sim. Forte, tem posição física, não tanto pela altura, mas muito pelo seu porte físico mesmo. Sim. Então é um jogador bem preparado para esse tipo de duelo, tá? E ele costuma ganhar alguns duelos, né, com facilidade até, né, nessa bola aérea. Né? Você vê que aqui, nesse momento, ele está infiltrando, está pegando essa bola que foi ao fundo, e essa é uma situação que vai acontecer bastante no Remo. Tá? Vai. Essa bola que vai ao fundo, esse cruzamento que vem para trás, para o atacante conseguir chegar finalizando. Né? Então você vê várias situações dele se posicionando, e até em momentos onde há inferioridade numérica ali, ele consegue ter uma certa imposição, tá? Então, ele mostra, assim, uma capacidade, Vitinho, bem interessante nessa questão de presença de área e de ataque no duelo aéreo. Caindo pelas beiradas agora, né? Um lance dele atacando pela ponta esquerda tem uma velocidade interessante também. Legal. Tá? Não é um jogador assim, extremamente veloz, o Remo já tem outros com essa característica, mas ele é um cara que, quando necessário, para uma transição, ele pode ser esse cara de velocidade também. Tem um pace legal, né? A gente chama o pace ali verdade. daquele ritmo de jogo, daquele ritmo de corrida, né? Ele tem um ritmo bacana, tá? Pra galera do FIFA, né? Exatamente, pra galera do FIFA. E até ele, nesse lance aqui, é até bem bacana, cara. Ele vai bem. Eu vou até voltar um pouquinho pra gente mostrar o girinho que ele dá aqui, que é um girinho de extremo recurso, tá? Essa é uma bola um pouco complicada, domina no peito. É um gol não, né? Uma finalização que lembrou um pouco aquele lance do Neymar. Eu ia falar isso, cara. Contra o Villarreal, que domina, dá um chapéu de costas e finaliza. Claro, não vamos comparar ninguém aqui, Guardadas as devidas proporções. Aqui mais uma situação de escanteio, de presença de área, onde ele cabeceia e consegue fazer um bonito gol. Aqui já estamos entrando na cerejinha do bolo, tá, Vinícius? Ah, incrível. Que são os gols dele, tá? Mas aquela parte onde a gente destaca o jogo dele mesmo. Bola aérea, boa presença de área, um excelente cabeceio, como você viu aqui nesse lance. Então a gente mostra alguns lances aí para finalizar. Tem mais um gol de escanteio, tem outros gols para a gente trazer aqui também. Mas se quiser pontuar alguma coisa, fica à vontade. Não, ataca bem a bola, né? Um jogador que mostra ter fisicalidade o suficiente para conseguir atacar bem, conseguir chegar. Baita gol de cabeça nesse momento. Chega bem de cabeça, cabeceia bem e consegue atacar a bola, né? Acho que num Remo que gosta muito da linha de fundo, num Remo que gosta muito de utilizar os lados do campo, o centroavante que ataca a bola vai ser mais bem prestigiado do que o centroavante que tem um pouco mais de dificuldade no quesito. No mundo ideal, todo centroavante ataca a bola. O mundo real tem características diferentes para cada jogador. E um mapa de calor bem quente, digamos assim. Bem quente, bem interessante. A gente até traz o mapa dele aqui para mostrar para o torcedor do Remo o que a gente está falando. Versatilidade, um bom ataque ao espaço, um cara muito móvel. Você vê que ele não fica parado, né? Ele tem vários ambientes aqui onde ele flutua, onde ele se sente confortável, né? O ataque, logicamente, para o meu lado aqui, para a sua direita, né, do vídeo, e ele tem uma presença de área muito forte, consegue cair pela direita, pela esquerda, então é um jogador que, eu acho que até por isso, cara, né, isso corrobora com o que a gente trouxe. Claro, exatamente. É um jogador que se encaixa com o que o Remo precisa, com a ideia de jogo do Remo. Mostra muito a primeira coisa do vídeo, que foi a movimentação, a saída da área, a atuação dele entre linha, né, na intermediária ofensiva, que é muito interessante também, além de habitar bastante a grande área do adversário, que é onde o centroavante tem que estar. Fechado? É isso Fechado. Sobre o Eduardo Melo? Um reforço pontual, vamos ver Legal. como é que ele se adapta no Remo, né? Ele estava jogando a Série C, agora vai para a Série B, mais competitivo, mas eu acho que é um reforço interessante. A ver se o Remo consegue contratar outro centroavante, buscava outros nomes, é verdade, até para chegar como informação aqui, tá, o Matheus Santana, até pude conversar com o staff do Mastriani, que me garante que a negociação com o Remo não deve acontecer, porque o Mastriani já atuou por duas equipes no futebol brasileiro nessa temporada, Atlético Paranaense e Botafogo, o terceiro não pode, né, pelo regulamento não poderia jogar por 3 clubes na mesma temporada, o Gonçalo Mastriani, então pode ficar uma possibilidade fora do baralho nesse momento, ainda assim a gente aguarda, né? Você vê que legal, né? O torcedor do Remo vê o vídeo, acompanha a análise e ainda ganha uma informação de brinde aqui, o Vitinho, que tem suas fontes aqui e essa informação é quente, então. Essa é importante. O staff do Mastriani considera como muito difícil, quase impossível a negociação do Mastriani ao Remo, mas vamos ver se o Remo não consegue dar seguimento em outra negociação de um centroavante para atuar junto do Eduardo Melo nesse time que tem muitas aspirações de acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? Gostou do vídeo, torcedor do Remo? Deixa o like.
like, tá? O like é muito importante. E se inscreve no canal. Sei que já tem muito torcedor do Remo inscrito, mas você que não tá, aproveita. Tem a cobertura completa dos jogos do Remo, das contratações do Remo, dos melhores momentos do Remo na temporada, tudo que você imaginar sobre o Remo, sobre o clube do Remo, a gente traz na OW TV, beleza? Aquele abraço, tamo junto, até a próxima, valeu!